nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer aqui o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, na verdade, esse quadro aqui retratado, né? Isso aqui é uma obra de Cusco, né? É uma obra feita por artistas, né, lá do Peru, daquela região da América do Sul, né? É uma arte, né, jesuítica que ainda é preservada lá. Existe essa influência, né, dessa pintura e que eles levaram para lá e até hoje se mantém. Então nós vemos aqui, né, os reis magos oferecendo presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra, né? Então é um quadro precioso, que aqui no Brasil tem um semelhante. Lá o Espírito Santo, numa igreja, né, que está lá, que também foi uma igreja dos jesuítas, né? E lá tem a Igreja dos Reis Magos, lá em cima, né? Lá em Serra, né? É um distrito de Serra onde está esse quadro na igreja. Então, irmãos, né, esses homens, né, foram guiados pela estrela de Belém e pelas profecias, né, sabiam que ia nascer o Messias. E eles foram até Belém da Judéia e eles levaram presentes, né, dos seus tesouros tiraram presentes. E o que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, né, que Jesus era digno de honrarias reais. Então, ele era e é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era digno de ser servido, presenteado e adorado. Então, ele é adorado porque ele é Deus, certo? Segunda coisa que nós aprendemos com o texto é que os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino da redenção. Então, a salvação é para todos os homens, a glória do Senhor, ela é conhecida em toda a terra. Então, concluímos, então, com esse texto, que para dar presentes de maior valor é necessário ou mais recursos, que era o caso desses homens que eram astrônomos, né? Eram estudantes de astronomia, mas também eram homens de posses, que eles tinham recursos para dar o que eles deram. Ou então, no nosso caso, ter um coração que tenha um amor verdadeiro, né? Então a Bíblia fala da fé que opera num coração que tem amor, né? A fé que opera pelo amor. Então é necessário, para darmos presentes, é necessário que tenhamos um coração com amor. Terceira coisa, vamos dar presentes para Deus se tivermos um coração bom e honesto, né? E aí nós vamos dar frutos com perseverança. E a terceira coisa, então, seria um coração agradecido. Então, quem tem um coração agradecido a Deus, também essa pessoa se dispõe a dar o melhor para Deus. E aí eu falo aqui, dentro de um centro de
de recuperação, não é verdade? O que nós poderemos dar hoje, aqui nesse lugar, né, nessa noite que se comemora o nascimento de Jesus? O que nós poderíamos dar para ele? E eu vou te responder usando a Bíblia em Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos, ou deleite-se nos meus caminhos. Então Deus está pedindo hoje a nós aqui o nosso coração, certo? Só que a parte B do versículo, ela é enigmática, né? Ela é profunda, né? Ela fala, entendeu? Que nós viemos ter prazer, ou que viemos a observar os seus caminhos, amém, irmãos? Temos prazer no nos caminhos de Deus, nos propósitos que Deus tem para nossas vidas. E aí jaz o problema, certo, irmãos? Porque às vezes nós não temos prazer e não queremos ser submissos àquilo que Deus tem para nós, certo? Nós não temos o prazer, não se deleitamos com os caminhos que Deus tem colocado para seguirmos, certo? Então, muitas vezes a gente recua porque não queremos obedecer, né? Muitos não dão o coração para Jesus, pois não têm prazer nos seus caminhos e propósitos, pois, entendeu? Para a vida deles mesmos. Sabe o que falta para essas pessoas? Sabedoria. Porque a própria Bíblia, em Provérbios 23:15, diz assim: se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Então, nós precisamos ter sabedoria para entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, porque tudo ele vai fazer na nossa vida. Então, falta, primeiro, sabedoria. A segunda coisa que falta para muitos, falta confiança. A Bíblia fala que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração, em Provérbios 3:5. Não se estribar no nosso próprio entendimento, e ele vai endireitar nossas veredas. Mas é necessário que nós venhamos a confiar em Deus de todo o nosso coração. E às vezes falta essa fé viva, essa fé verdadeira em nosso coração. A terceira coisa que falta para que a gente entregue nossas vidas, que a gente venha dar o nosso coração para Ele, é humildade, para reconhecê-lo e aceitá-lo em todos os nossos caminhos. Entendeu? Para que venhamos a se submeter aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, muitas das vezes, nós não temos a humildade, amém? Não temos a humildade para reconhecer a soberania de Deus que nos trouxe, por exemplo, para esse lugar, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Então, Ele tem um propósito. Outra coisa é que, às vezes, nós estamos tão acostumados, né, em guiar nossos passos, os nossos caminhos, que queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, né? Temos aquele orgulho, aquela soberba, né, de não querer acreditar e aceitar os propósitos de Deus. Então, somos sábios aos nossos próprios olhos. E com isso, dessa maneira, né, nós endurecemos o nosso coração. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, se nós nos submetermos à palavra de Deus e temermos ao Senhor, amém, e se apartarmos do mal, se tivermos sabedoria para entender que os propósitos de Deus são muito melhores do que o nosso, nós vamos ser felizes. Então, você precisa aceitar que você é fraco e tem um coração enganoso. Isso está escrito em Jeremias 17. E que acima de tudo que você deve preservar é o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Também
Você precisa entender que é mandamento de Deus amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Deuteronômio 6:5. Mais tarde, Jesus explicou melhor, com mais profundidade, esses dois mandamentos de Deuteronômio 6:5, quando ele diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, do 36 ao 38. Então, a pessoa que não renuncia à sua própria vontade não é digna do Senhor, irmãos. Porque Ele é digno de que a gente venhamos a dar a nossa vida para Ele, em serviço, em amor, em dedicação. Devemos fazer assim. Em Lucas 14:26, Jesus ainda disse: se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Somente uma pessoa que renuncia à sua própria vontade vai se tornar um discípulo do Senhor. E ainda, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então a nossa vida foi comprada por um preço muito alto. Mas quem está disposto a confiar, entregar seu caminho ao Senhor, confiar nele, acreditando que o mais ele fará? Quem está disposto? Entendeu? Quem está disposto a crer dessa forma? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Outro trecho. A fim de estando arraigados e fundados em amor. Efésios 3:17. E ainda, quem é sábio para que entenda essas coisas, e prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão por eles, mas os transgressores neles cairão. Então, quero dizer para vocês que o lugar mais seguro que existe é o centro da vontade de Deus. Os justos vão andar por esse caminho da renúncia, vão dar o melhor, vão dar a própria vida para Jesus. Mas os transgressores caem nesse caminho porque não querem renunciar à sua própria vontade, não querem abandonar o pecado. Mas quem quer se apegar com amor a Jesus, ele vai nos livrar, vai nos pôr no alto retiro e vai nos mostrar a sua salvação. Então, quem é sábio para entender que os caminhos do Senhor são retos e que os justos andarão por eles? Oséias 14:9. Portanto, vede bem quem fala convosco, é a própria palavra, né? E temos muito firme a palavra dos profetas, a que bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, nós precisamos estar atentos à palavra dos profetas e à doutrina dos apóstolos e profetas, porque ela é como um farol que ilumina a nossa vida, que não nos deixa cair em abismos, ter acidentes no mar. Lá tem os faróis, para evitar que os navegantes ali tivessem, falamos ontem a respeito de Paulo, né, daquela tempestade, e Paulo ali de frente, né, orientando. Então, mas tem os faróis também, a palavra dos apóstolos e profetas hoje, como uma luz que ilumina. Precisamos estar bem atentos para essa palavra, até que Cristo venha a nascer no nosso coração, até que venhamos a crescer espiritualmente, amadurecer na fé e venhamos a vencer aí o pecado, certo? Vencer aí toda a nossa dificuldade aí que nós temos, né? Mas se nós vivemos pela fé, certamente, né? Nós vamos aí
obedecer a Deus, né? Então nós vamos aí ter uma vida vitoriosa, entendeu? Vamos ter uma vida vitoriosa, como por exemplo os cristãos de Corinto, porque está escrito: não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, segundo a Coríntios 8:5. Então Deus tem um propósito maravilhoso para nós, mas é necessário que nós venhamos a ter fé, é necessário que venhamos a ter humildade para confiar nele, deixar de lado a soberba, não é verdade? De achar que nós conhecemos tudo, né? E eu lembro de José de Anchieta, né? O padre José de Anchieta, que é considerado o apóstolo do Brasil pelos católicos, né? Que quando já idoso, o provincial aqui do Brasil pediu para que ele fosse, né? Para qualquer aldeamento, né? Qualquer cidade. E ele falou: não, eu não ouso fazer isso porque eu posso errar, porque o homem facilmente ele se engana, né? Facilmente. Eu prefiro que você, né, o líder, né, o provincial, o líder do jesuíta, indicasse qual aldeamento que ele deveria ir. Então ele foi indicado para ir para Reguiritiba, hoje Anchieta, no Espírito Santo, onde ele teve os seus últimos dias ali servindo ao Senhor com aqueles ímpios que ele catequizava, que ele civilizava, que ele amava. Então, ele foi submisso àquela direção, ele se colocou debaixo da direção do provincial, do seu superior. Ele já tinha sido também, né? Um superior, mas agora estava idoso, e ele então se submete à direção de outra pessoa, entendeu? Que ele sabia que tinha uma direção do Espírito Santo de Deus para tomar aquela decisão. Então, quantas vezes a gente não tem essa humildade, não é verdade? De buscar, entendeu, em Deus, em outras pessoas, a direção, em conselhos de pessoas sábias, né? Mais maduras na fé, para nossas vidas. Então, essa é a mensagem, né, que eu quero deixar hoje. Então, o que você hoje quer dar para o Senhor, né? Os magos deram ouro, incenso e mirra. O que você hoje quer dar para o Senhor, né? Então, o que você hoje quer dar para o Senhor? Então, você pode hoje, entendeu? Dar ali para Deus, entendeu? Melhor. Dá-me o seu coração. É o que Deus está pedindo, e qualquer um pode dar. E uma vida, né, dedicada a Deus pode fazer grandes coisas na sua obra. Então, vale a pena. Eu posso testemunhar que vale a pena porque Ele é fiel, certo? Tenho visto a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias da minha vida, e você também verá, se você fizer assim.